Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Tá entrando no ar mais uma edição do podcast do Rua da Margem, e essa canção me faz voltar no tempo a junho de 1978. Eu estava no segundo ano da faculdade de jornalismo, na Fabico da URGS, e estava entrevistando o jovem Nelson Coelho de Castro, eu mais alguns colegas de faculdade, o Giba Assis Brasil, José Lima, Sérgio Ler, que eu me lembro. E, enfim, era uma época que estava despontando a canção urbana gaúcha, né? E o Nelson Coelho, que eu tenho o prazer de receber aqui no Rua da Margem, era uma das figuras de destaque, né? Com mais vontade, com mais tesão, aparecendo na cena musical aqui do Sul. Seja bem-vindo, Nelson. Obrigado pela presença. De praxe, né? Eu agradecendo o carinho do convite. Adorei o nome do podcast, Rua da Margem. Isso remete tanto a Porto Alegre, tanto uma Porto Alegre que a gente imagina, né, como uma Rua da Margem. Assim. Que é a antiga João Alfredo, claro. Né? O nome antigo da Rua João Alfredo. Mas é tão mágico, é tão linda o cinema que esse título produz na imaginação, né, na fabulação da gente como cidade, Rua da Margem. Não por ser bucólica a relação, mas por ser uma cidade que a gente precisa retomar, né? Então, fico super à vontade de estar aqui contigo. Vamos ao que tu vai me perguntar e que eu estou à mão. Então, junho de 78 era aquele começo, né? Aquela efervescência, né? Dos compositores, né? Do pessoal da música gaúcha surgindo. E eu me lembro que tu falou bastante de um show que tu estava fazendo na época, ou tinha recém apresentado no alto da escadaria da Borges, né? No Teatro da Arena. Teatro de Arena. E era um show à meia-noite de sexta-feira e sábado, era isso? Sábado, é. Puxa vida, a história. Porque esse disco, essa música, Águias, ela tem uma história que é importante para a gente começar a ter um GPS no dia que a gente está pisando, né? A gente está falando de um tempo muito pretérito, assim, né? Fazer 50 anos. Vai fazer 50 anos daqui a pouco. O pessoal da década de 60 não gravou, e era muito efusivo. Raul Elvanger, o Giba Giba, os irmãos Dorfman, César Dorfman, Paulo Dorfman, Mutinho, tem uma galera ótima. O Giba Giba gravou um disco que tu produziu. Sim, produziu. Nos anos 90. Nos 90, olha só. Uhum. Então esse pessoal de 60, pouco se tem registro. Claro, alguns conjuntos gravaram, Humberto Baldoff, e outros tantos que conseguiram gravar, mas esse movimento que era da universidade, ali do Orquesamba, da URGS, não teve registro dessa obra, né? E o Juarez Fonseca foi convidado pelo Geraldo Flack quando o Geraldo Flack era diretor artístico da gravadora Isaac, uma gravadora que nasce do Instituto Sinodal,
se instala em Porto Alegre. Era na Senhor dos Passos? Na Senhor dos Passos. Na subidinha ali. Na subidinha ali, do Plazinha ali. Plaza. Plazinha. Do Plazinha. É. E o Juarez Fonseca, junto com o Cepete Iraju, convocam 3 artistas. Cepé, querido, né? Que nos deixou esse ano, né? Deixou essa lástima com a gente. Né? Então, o Cepete Iraju e o Juarez Fonseca, basicamente, convidam 3 artistas que seriam desse pessoal dos 60, que não tinham gravado, que é o Raul Vanga, o Cláudio Veracruz e o Carlinhos Latilipe, que tinham já um movimento imenso que tinha em Porto Alegre, mas uma história não tinha um registro. E convoca 3 da nova geração, que seria o Bebeto Alves, eu e o Nando Dávila, que é do Vale dos Sinos aqui, que é um falecido também, um ótimo compositor e muito sensível, muito querido. E aí nasce o disco Paralelo 30, que é o nome que o Cepete irá ajudar, junto com o Juarez, para dar um significado... Que é o que passa justamente em Porto Alegre. Da nossa estética daqui, nossa dicção e tudo. Então foi um disco que registra esse momento e também abarca os anos 60, tentando resgatar esse pessoal dali. E muitos aí não tinham gravado. Né? Então eu estou fazendo jornalismo, aí... Tu é estudante ainda de jornalismo? Eu me formei em 77. Ah, tá. Essa entrevista é 78. Essa entrevista é 78, eu não recebi. Eu já tinha me formado, Chegou a trabalhar na Folha de Torres, né? Trabalhei na Folha. Eu fiz meu tio inventou, eu já volto, eu vou abrir essa porta e já volto, tá? O meu tio morava em Torres e foi convidado para dirigir um jornal em Torres, a Folha de Torres. Eu fazia jornalismo e me convidou, então, sábado ou sexta, eu ia para Torres, voltava segunda. Que emprego bom esse, né? Mas era inverno, não foi muito agradável, não. Eu voltava cheio de... como é que chama? Com as laudas, sabe? Ia diagramar nas laudas. Lauda eram as páginas onde a gente escrevia, todas, né? Batia a máquina. Isso, eu diagramava tudo. Datilografava. Eu ajudava a diagramar junto com o pessoal da Zero Hora, que eram muito queridos, assim, nessa atenção com os jornais impressos, que eram impressos do interior, né? Aí imprimia e quarta, quinta-feira chegava o jornal em Torres. Quando eu chegava junto, aí na outra semana eu ia de novo fazer as matérias. Meu tio veio para fazer a matéria, eu fazia jornal, as matérias que tinha a pauta mais principal, assim, e todas as pautas, desde o futebol amador que tinha na cidade, a entrevistar o prefeito, aí, né, cobrir a Câmara de Vereadores. Era a Folha de Torres, singelo, assim, atrás de patrocínio de farmácia, manja? Dos editais, os reclames. Os reclames e tal. Então, aí fiz durante, isso aí eu acho que é 76, no começo de 76, das meados de 76, e em 77 eu comecei a trabalhar, ainda no jornalismo, comecei a trabalhar na produção do programa da Tânia Carvalho, que era o Porto Visão, era o quadro. TV Difusora. Que é atual era Band, demais, né? Pô, a gente ganhava do Jornal do Almoço, que era a Célia Ribeiro e a Tânia Carvalho. Sim, então, a gente 2 estrelas. Né? 2 estrelas. Mas nós bombava mesmo, era com a direção do Cláudio Gilberto, e eram várias atrações, Daut, Lauro Quadros, Tatata Pimentel. Professor Clóvis, não? Era um negócio, o Fernando Vieira, negócio da música, que fazia uma parte de música, até depois eu participei, e eu produzia a Tânia Carvalho. E tu foi produtor da Tânia, eu não sabia disso. Quase, um ano e pouco, depois produziu o Clóvis Duarte também. Sim, o professor Clóvis Duarte, Eu ganhava um salário maravilhoso, assim, eu pagava a faculdade com ele. Olha bons tempos aqui. Ia direto. Jornalismo gaúcho. Eu passei, quando eu fiz vestibular, em 73, 74, eu passei nas duas. Passei na URGS e na PUC. Mas a Universidade Federal naquela época tinha negócio do básico, e tu não podia trabalhar. Sim. Tu tinha que fazer uma cadeira de manhã, uma cadeira de noite, uma cadeira de tarde. Era contra... Estudantes de diferentes faculdades tinham que fazer aquele básico. Na época não tinha Fabico de noite, em 70 e poucos. Não tinha. Em 77 eu tinha aula de noite. Depois, quando eu entrei em 74, não tinha. Mas eu tinha que fazer o básico primeiro, antes de entrar para a faculdade. Sim, o básico. E o básico na frente, ali do outro lado da rádio. Exatamente. Ali não tinha de manhã. Sim. Ou tinha de tarde. E como é que eu trabalhava de tarde? Ficava inviável ali. Ficava inviável. Eu era propagandista farmacêutico, eu trabalhava com propaganda, sabe, laboratório de farmacêutico? Visitava os médicos, dava umas caixinhas de remédio. Eu decorava tudo aquelas fórmulas que tinha. Eu ficava sempre imaginando um médico, esses caras
não manjo nada de química, decorando, mas a gente era sempre bem recebido, assim, por eles. Então eu não podia, quando eu passei na faculdade, eu não podia, assim, não tive escolha. Eu fui para a FAMECOS por conta da não possibilidade de fazer a URGS, né? E esse, agora voltando ao show, esse... Não, é para chegar na Fabico. Aí, eu tô fazendo a faculdade, tem esse Musipuc, que era um festival que a Rádio Continental gravava as músicas, e o Júlio First rodava no programa que ele tinha, Júlio First, né? Uma lenda do rádio. Então, meu sonho era participar. Eu já era músico, participei de alguns festivais secundaristas, assim, né? Mr. Lee, né? Mr. Lee. Aí eu participei, e o Júlio First gravou. A Dedé Ribeiro, que eu conheci na faculdade, me apresentou o Luciano Labarce. O Luciano Labarce, então, em 70... Gravou na Rádio Continental. Não, o Júlio First gravava, também gravava na Rádio Continental, mas o Júlio First gravava as músicas do Musipuc. Mas e assim gravava onde? Na mesa lá de som. Lá, e tocava onde? No programa que ele tinha, Mr. Lee. Na Continental? Na Continental. Ah, certo. Entendeu? Que era um programa, a Continental, para os ouvintes mais contemporâneos, era uma rádio FM. Era uma rádio AM, mas era rádio jovem. Uma jovem, então ela tinha um caráter FM, assim. Tinha um formato precursor da FM. Que era o Judeu que fazia, que era uma... O Fernando Westphalen. Que era uma sucursão da Globo. Era uma emissora que pertencia ao Grupo Globo. E começou imitando a Rádio Mundial. Do Rio de Janeiro, do Big Boy. Exato, mas e as locuções? Porque tu jornalista sabe, todas as locuções de rádio... tinha um certo protocolo. Sim, uma coisa mais sisuda. A informação era uma coisa seríssima. Solene, entendeu? né? Solene, entendeu? E a Rádio Continental quebra isso, justamente. Correspondente entendeu? Boa noite, entendeu? Esse é o correspondente, entendeu? Exato. E a Continental quebra isso. E quebra isso aí, com um texto do Fernando Veríssimo, do Coronel, na Porto Alegre de Mário Quintana, são 16 horas. Exato. Ciranda das horas. Que coisa maravilhosa escutar isso hoje, né? Seria escutar isso hoje, né? Quem segura essa peteca ainda um pouco é a Cultura FM, né? Mas a cidade, escutando essa dicção, escutando as suas ruas da margem, por isso que eu gostei da música, escutando essas referências e tendo a... Se escutando, se ouvindo. E tendo a paisagem sonora também, as suas próprias canções, era o mundo ideal. E ali eu começo. Ali começa Fernando Ribeiro, os Almôndegas, os Aquino, Ralai. Tem vários grupos, assim, que começam naquele período de 75, 76... A Rádio Continental, entra para o 30, 78. E o Júlio First, que tinha o patrocínio da Lee, né? Criou o personagem Mr. Lee. E tu sabe o off disso, assim, uma camada abaixo disso, assim? Quando o Júlio First, ele era o Mr. Brown ontem. Ele tinha um programa de música black na Rádio Pop, né? Isso, Depois ele vai para a Continental. Mas quando eu convido ele, esse programa aqui tinha que rodar nas salas de jornalismo da FAMEC, lá e da Fabico também, para saber onde para dizer que a maçã não nasceu na gôndola. Manja essa metáfora? A maçã não nasce na gôndola, entendeu? Alguém plantou, entendeu? Sim. Esse negócio tem que rolar lá. Porque o lance do Mr. V é muito maluco. As lojas, a indústria Renner pega a concessão, franchise de fazer a calça ali. Não tinha calça ali. Calça ali, para comprar um calça ali nos anos 60, tinha que ser amigo de um aviador que Nova York. Encontrava um cara no recreio, na rua, com uma calça ali. Era um status, né? Quem tinha era uma coisa... Meu Deus, era um grandão para burro. Né? Nós éramos tão mais provistas do que hoje, mas muito mais ainda porque o imaginário funcionava mais. Era uma calça ali. Né? Nós tínhamos a Faroeste, que era a Brincoringa. E antes, a Brincoringa do programa também... nós fizemos do Darcy Fagundes, que era patrocinado pela Brincoringa. Rodeio Brincoringa, né? Grande rodeio Coringa. Olha só que maluquice essa coisa da jeans, né, cara? E ao mesmo tempo a bombacha. Olha só que maluquice. Interessante, foi 57. Quando é que vem? Quando é que eu rodeio? 57, 58? 55, eu acho que... Não, 57 inaugura a Guaíba. Não, mas o programa existia desde 55, mas foi batizado de Grande Rodeio, não sei, exatamente, talvez um pouco depois. Tá, né? Tudo bem, mas são duas calças, né? Uma Faroeste da Alpargatas e outra calça ali. E as duas... desvelam a música gaúcha, tanto para ativismo como a música urbana. Exato. Duas calças ali, cara. Exatamente. Maluco, duas né, calças jeans. Muito maluco isso.
Tinha que fazer uma tese, mas ninguém ia fazer. Então, ninguém ia poder fazer. De todos que estão formados até hoje em jornalismo. O Júlio First tinha um programa patrocinado pela Lee, que agora tu está me dizendo que era a Renner que produzia. E né? a Renner pegou a concessão E aí ele criou um espetáculo, né? Começou a gravar em fitas, né? Com os músicos gaúchos, começou a colocar os compositores gaúchos. Ele começou a fazer espetáculo, né? Os bichos E aí começou a fazer grandes espetáculos, concertos no Araújo Viana. Inclusive ele vai para os Estados Unidos e os caras vão rodar música country, que era a estética, a estratégia dele, música country, cowboy. Sim, vão tirar a bombacha dos caras. Teria que haver, eles nem sabiam o que tinha bombacha aqui, mas eu tô pensando no barqueteiro lá falando. E o Júlio, tudo bem. E não faz isso. Mas e o Júlio te encontra? O Júlio não faz. O Júlio te encontra na PUC, no festival, e grava. E começa a colocar, te botar na roda. Exato. E começa ali a coisa. Tudo começa ali nesse período ali. Foi uma efeméride muito maluca, assim. Porque eu conheço a Dedé, conheço o Júlio First e conheço o Luciano. E o Luciano faz uma trilha de uma peça do Luciano. Depois a gente fica amigo e tudo. O Luciano te abre as portas do Teatro de Arena. Teatro de Arena. Aí voltamos ao Teatro de Arena. Voltamos ao Teatro de Arena. Mas tudo tem esse negócio, esse que não acontece só comigo. Interessante dizer isso, né? Isso não está acontecendo só comigo, está acontecendo com várias pessoas ao mesmo tempo. Exatamente, é um movimento, né? Isso está acontecendo com o pessoal, o Nadotti está... O Nelson Nadotti, do cinema, o Giba está nessa entrevista do Eu Acho, mas tem o Nelson Nadotti junto, tem o Gervásio ainda, Piá, o Gervásio Piá, e o Fontoura ainda Piá. Eu sou um pouco mais velho que os guri, eu chamava de guri e tal. Fazendo filme... O Nadotti faz um filme comigo em 79, tu faz a cabeça, e da Magricela. Olha só. Mas é um pouquinho mais. É um pouquinho logo depois. Um ano depois, né? Quer dizer, eu quero dizer que toda a ditadura fez isso. Deixou as pessoas próximas. E nós tínhamos aqui no Bonfim, como 20 mil entrando, 20 mil saindo da URGS. Então se esbarrava, por isso Veja, Carolina, eu me lembro, por isso, desde a importância do Clube de Cultura, do Bonfim, que resiste ali, porque também tem a URGS ali, que também funciona ali. Claro, a Esquina Maldita, depois o Ocidente, tudo, né? Tudo acontece nesse momento muito interessante, assim. Mas esse show à meia-noite, era um horário... Porque não tinha solução. Tu chega a dizer na entrevista que era um horário horrível e maravilhoso. Mas porque era assim, enxergando... Descendo em detalhes. O Luciano tinha um grupo chamado Descascando Abacaxi. E eu não sei que peça que ele levava. Era uma peça, puxa vida, negócio... Tinha a ver lá com o negócio do norte, lá, alguma coisa que era... Daqui a pouco eu me lembro. Bom, e aí tinha a peça dele, tinha um cenário, a peça dele, e a gente entrava à meia-noite, e a peça dele terminava 11 e pouco. Até aquela conversação toda, nós tínhamos meia hora para botar os microfones, botar as... Mas aí tu conta que os microfones e a caixa de som, tu pegava emprestado da Isaac. Da Isaac, porque a Isaac tinha gravado Paralelo 30. Aí tu ia porque ela passava no estúdio de tardezinha, pegava os equipamentos e levava. Que loucura. Sem grana, sem nada. Que loucura. Aí o primeiro show foi um parente, mais uns primos. Depois foi aumentando. Ficamos 7 semanas em cartaz. Sábado, sexta e sábado, 7 semanas. E diz que os músicos passavam mate, passavam cachaça pra plateia ali, compartilhavam ali. E a gente fazia cinema também, o Nadotti, o Giba, disseram que viram, o meu cunhado, Luiz Antônio Catafesto, sempre foi ligado ao cinema e tudo. E tinha abriu o espetáculo com um curta-metragem Super 8. Isso dá bem uma ideia do que era aquele momento, você fazia as coisas na vontade de fazer acontecer, então, né? E aí tinha, porque essa vontade de querer fazer também tinha naqueles conspiradores que iam assistir, também queriam assistindo. Tinha uma cumplicidade do exatamente, público. Querendo fazer, assistiam porque também queriam fazer a coisa acontecer. Porque 3 anos depois, em 80, 2 anos depois, a Isaac quebra. Tem um outro momento muito bonito que é o lance Estou falando assim dessa coisa ainda do tempo da delicadeza, do tempo de não dispersar, sabe? Que é 78, 79, 79, um disco que eu gravei, Faz a Cabeça, que é um compacto. Que é uma referência ao Brizola. O Brizola, é o tempo da anistia. É uma saudação à volta do Brizola. E aí, em seguida, eu faço uns bônus ainda em 80 para fazer o primeiro disco independente. Pois é, para tudo, né? Não, só quero dizer... Eu só quero voltar. Nelson Perdicato fez o primeiro álbum independente, aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu quero dizer que
esse estádio, esse momento de todo mundo junto, porque todo mundo estava junto, sempre junto, todo mundo ia ver um filme, ou todo mundo ia ver a Casa do Teatro, ou Love Love, ou o meu Bailinho na Curva, todo mundo ia ver, quer dizer, ou o espetáculo do fulano, era uma galera vendo, se vendo e se revendo a cada evento, o pessoal do teatro, o pessoal do cinema, o pessoal da literatura. Existia um jeito de caminhar daquele... Um jeito de caminhar, uma linguagem. Uma linguagem corporal. E tinha um jeito de caminhar que era exatamente isso. Não vamos ficar em casa. A gente não vai ficar na janela. A gente vai fazer. E todos fizeram. Curta-metragem, o primeiro livro. Esse disco independente, que quer falar sobre ele, tem uma passagem da Ana Taborda. Tinha uma da Ana Taborda? Ana Maria Taborda, então, claro. Ela... Quando a Isaías acaba, depois do Paralelo 30. A diretora de teatro, a carioca, que estava radicada em Porto Alegre na época. Então, genial ela. A ela, eu gravo o disco, a gente grava o Paralelo 30, depois eu gravo Faz a Cabeça, que é um compacto, depois a gente pode falar sobre o negócio da anistia do Brizola, e depois a Isaías que fecha. E cada um daqueles que estavam fazendo parte do disco Paralelo 30 tinha o direito a gravar um disco. Por contrato, mas a gravadora fecha as portas. Então cada artista ganhou 40 horas de estúdio para gravar o que quisesse. E eu gravei, em 40 horas, gravei o disco juntos. Que é o primeiro disco independente. Assim, todo ele nas coxas, com os amigos, com o Plauto Cruz, com o Zezinho Atanásio, e gravo, pego umas 10, 20 fitas, vou para o Rio de Janeiro, vou para São Paulo para entregar as gravadoras. Ah, legal, mas o que é o Julinho? O que é naba? Que naba é essa? O que é isso? Porque minhas músicas eram recheadas disso. Sim. Trolha, entendeu? Sim, do linguajar porto-alegrense, né? Que depois o Fischer vai fazer o dicionário porto-alegrense, até me cita nesse sentido. Sim. Que eu usava todas essas gírias. Claro. Eu adorava, além de ser gíria, eu adorava, por exemplo, a palavra trolha, né? A palavra trolha, ela é gorda, cheia de óculos, né? Trolha, ela tem... Sabe, ela, quando tu fala a palavra, tu atinge exatamente o teu quer dizer. Nessa entrevista também tu fala da sonoridade do nome dos bairros, né? Das ruas, exatamente, sertório. Aí não mudei nada até agora. Exatamente. A palavra sertório, né? Esse ó aberto, entendeu? Foneticamente bonita. Bonito, né? Pra caralho. Tem assim, um negócio foda. O lance, então, esse não que eu recebi lá de São Paulo, do Rio, porque eu também não tinha grana pra ficar lá. Fica casa um mês, a casa do meu tio, mais um mês, a casa da minha tia. O negócio fica, manda mais 20, manda mais 10. Puxa, e aqui eu podia fazer show. Já tinha um circuito universitário que eu fazia show. E já dava pra pagar aluguel, já dava, entendeu? Não dava pra ficar lá esperando a novela das 8, Carimbau. E o esquema de fazer com bônus, né? Que então depois o Ney Lisboa vai fazer depois. Depois, porque eu encho o saco dele. Não foi assim, não. Quando eu volto do Rio, que não deu porra nenhuma... Produzido pela Denise, né? Hein? Denise Ribeiro. Dedé Ribeiro. Dedé Ribeiro. Dedé produzia ele. Mas antes disso, eu encho o saco dele. Porque eu chego do Rio e, porra, não deu. Não dava pra ficar lá, acabou a grana, acabou. Os caras, por que tu não ficou do Rio? Tu não tinha dinheiro. Uma resposta tão prosaicamente certa. Entendeu? Não tem por que ficar, entendeu? Eu não tinha como ficar. Volto. E na volta, isso é final de 80, na volta, ligo a TVE, uma coisa assim, e tá a Ana Taborda dizendo que estava lançando um livro. E para lançar esse livro, ela precisava de dinheiro para mandar para gráfica. Então ela inventou um negócio genial que chamava-se Notas Promissoras. Genial! Eu só não roubei... Era uma espécie de venda antecipada. Notas Promissoras. Eu só não roubei o nome por respeito ao direito autoral. Propriedade intelectual dela, entendeu? Respeito. Em proporção indébita do nome. Claro. Que era genial. Tá aí o lance. Ela também estava aproveitando essa coisa solidária que era dos anos 80 e no final dos anos 70, que era a partir da ditadura, de ficar próximo, de se ajudar. Os DCEs, os jornalistas. Época da anistia também, né? Mas ainda tem cheiro disso. Tem muito, mas já começa a afrouxar o negócio. Né? O afrouxamento, mas... Que amplia os espaços de... Né, mas ainda tem muita coisa para andar, né? Muita. Então, sofreríamos ainda alguns anos. Puxa vida, foi 80 e poucos. Então, aí, esse lance dos bônus nasce da Ana Taborda, eu faço... A ideia tu pega a ideia da Taborda. Dela, ligo meus faixas e eu tô com o disco pronto, tá? Eu tô com o disco com aquela fita que a Zex me deu. Gravou na Levei pro Rio, não deu certo, voltei, não deu.
Não entenderam. consegui vender para uma gravadora. Não é nem vender, eu queria prensar, não precisava nem vender. Ah, tá, tu queria produzir o disco. Porque as músicas eram muito. As minhas músicas ali estavam o tempo aquele tempo do Julinho, Sim, que era uma foto daquela época, entendeu? Claro. Eu sentia que aquelas músicas todas estavam eram cronofóbicas, tinham medo do tempo, porque eram muito crônicas e fatias. Datadas, naturalmente, músicas assim que são mais. Elas E, no entanto, a música fica até pois hoje é, aí, é por causa do que ela representa, mas ela naquele momento, entendeu? Ali no Alasca. Tá muito ligado ao momento. Do Alasca, do estudantil, o cara leva umas bombas, o cara correndo, dando porrada, entendeu? Aquele momento ali, entendeu? Então, quando eu volto, faço um disco independente, ligo os faixas, mas eu fiz tipo colégio, rifa de colégio, sabe? Tu pode comprar quer um disco meu? Quero. Pô, legal, tu pode receber daqui a 3 meses? Posso. Tu pode vender alguns bolos pra mim? Tu compra e depois eu te dou. Pô, me diz quanto tu pode vender. Eu vou vender uns 20, eu quero, porque precisava, porque eu não podia frustrar os outros que estavam comprando. Então, todo aquele mais entusiasmado, eu limava. Não, 20 assim, tu vai vender pro teu porteiro, pro teu tio, pra tal avó. Só me diz, é só 3. Mas eu vou tomar fulano de tal, 3. Não vou vender, não vai vender 50, porque depois não rola, entendeu? Claro. Bem, sabe, não era pé no chão, era pé atolado no chão, pra mandar fazer o disco. Pra viabilizar o negócio. Aí eu precisava vender 100 e poucos bônus. E vendi 300. Olha só. Botei os 300 caras na contracapa do disco como coprodutores. Tá, até hoje encontro neguinho na rua. Pô, eu tô lá na contracapa e tal, entendeu? E aí outros que compraram queriam entrar. Aí com a grana ainda deu uma melhorada, que sobrou dinheiro. Ainda deu uma melhorada no disco, na masterização e tal. Deu uma caprichada ali que faltava algumas coisas. E lançamos em 81 esse disco. O Juntos, que é um LP, né? O LP. Tem um significado de ser o primeiro disco independente. Antigamente existia a matéria paga, sabe? Ninguém pagava e mandava fazer o disco para ele e tal. Mas como uma concessão de mercado, era o primeiro disco independente. No molde de Antônio Adolfo. Sim, Antônio Adolfo, que tinha feito já antes. Isso, o Boca Livre, que tinham feito os discos independentes. Então, acho que o Antônio Adolfo foi o primeiro, né? O Antônio Adolfo, né? No Brasil, assim. Hoje é moderno, né, cara? Tu tem um disco independente hoje, pô, tem meu selo, pô, tu é foda. Carl Freud hoje, né? Então é mais boa. Exato, é uma coisa pioneira. Ele antecipou isso, da vaquinha, né, eletrônica. 40 anos antes. Então, é a vaquinha, né? Então é que tem uns sites umas plataformas que se chamam de vaquinha, inclusive, que fazem isso. Né? Exato. Mas foi assim, então, era só para retomar, assim, e ainda ficando, para quem escutou desde o início, no início da entrevista, Paulo, tu falasse do Giba Assis Brasil. Do Giba Assis Brasil. O Giba Assis Brasil está nessa entrevista contigo. Tava lá, exato. Meu colega de família. Isso, assim, olha só a rapidez do tempo na época, porque na época esses anos demoram muito, entendeu? Até chegar a 79, deu uns 4 séculos. 79, 80, então. E 81 eu lanço, 3 anos depois da entrevista. Os Juntos. Quando é que é Verdes Anos? Eu teria que... Mas era em seguidinho. 83, né? 84. Agora de cabeça eu teria que olhar, mas é por aí. E o Gibas me liga e queria usar a Armadilha, mas não... A Armadilha, que é uma canção que faz parte do Juntos. Do disco Juntos, né? Outro clássico. Que é uma parceria com o Dedé Ribeiro. Essa música, ela cai bem, falta pouco tempo, mas quando a gente é pequeno, o tempo custa para passar. Ele achou um mote, queria colocar no final do filme a música. Só que ele queria uma gravação voz e violão, assim, não queria com arranjo e tal, que era o arranjo da música. E eu fui na gravadora e gravei uma fita pro disco. Pro filme? Pro filme. E eu tive assim, por isso que é interessante essas sincronias cósmicas, né? Eu conheço o Giba eu conheci de nome, assim, mas conheço ele mais pessoalmente no jornal Eu Acho. Sim, depois a gente fica mais próximo por causa da música, porque a gente era uma grande turma. Eu acho que o Giba na época nem pensava em fazer, não tinha nada a ver com cinema ainda. Né? E aí ele coloca a música no final do filme, o que pra mim foi assim mais que fantástico. É o longa-metragem Verdes Anos, que é um sucesso também estrondoso público. E eu termino com... a Armadilha entra no final, um pouquinho antes dos créditos. Que música as pessoas saem cantando no cinema? E é uma música que a gente sai cantando mesmo, né? Porque ela sai no... Sabe, ela não tá no meio. Ela não tá no começo lá, entendeu? Ela termina o filme. Então uma música encantadora, ela encerra e também faz síntese. Ela encerra e faz síntese.
E faz memória afetiva. Exato. E o Gil depois me contou que ele pegava as latas de filme do Verde Santos e circundava por todo o entorno do estado como se fosse uma banda de rock and roll, entendeu? Só que ele, como é colégio, e como é igreja salão paroquial, passando os filmes. O Super 8 longa-metragem, né, que Deu Pra Ti anos 70. Isso, né, ele fazia muito isso com esse modo artesanal de distribuição. Então me ajudou, né? muito, assim, porque acho que porque depois eu lanço um disco em 85 já pela uma gravadora maior, pela Ariola, e a música Qual é o próprio Juntos. Tu relança ele já... Quando eu gravei o Força d'Água, a gravadora, se eu tenho mais algum material, só tem um disco, vou relançar os dois então. Então eles relançaram um disco de 81, e eu coloquei lá, botei um logo, até pedi pro Giba, me dá o logo de Verdes Anos, botei assim, da trilha sonora do filme Verdes Anos. Isso que tu falou, as pessoas eram muito próximas, né? Então, o cinema, a música. A gente era uma turma, teatro, era uma turma. A gente era Bebeto Alves, cara. Nós somos um bando e muitos outros. Que é a música que resume. O Bebeto mata pau nesse sentido o barato que mais, assim, você tem uma coisa que eu carrego como tipo de recordação que me justifica. E é que a gente não ficou. Eu falei uma frase que eu falei há pouco. A gente não ficou na janela. A gente não houve resignação. Pô, não dá pra fazer música aqui, é difícil. Tem que ir para São Paulo, tem que ir para o Rio. Faz disco independente. Enchi o saco do Ney. Faz, cara. O Ney tava esperando uma gravadora. Cara, faz teu disco. Pô, tu tá com um super sucesso e tal. Ninguém te leva. Que o barato de ter um disco em Porto Alegre, e eu sabia disso, é que tu comprava um disco, tu levava pra casa. Eu me lembro ainda, quando entrava de ônibus de tarde, um sábado de tarde, tu passava pelo ônibus assim, tinha um neguinho com 20, que nem gibi, uns 20 discos assim no colo, pra escutar na casa do fulano. Era o hábito das pessoas escutarem música junto, né? Passava sábado de tarde escutando uma música, ou levando pra uma relançante, entendeu? Em vez de dar um pendrive assim, ou mandar um playlist da tua nuvem, do teu stream, que é hoje é isso. O streaming de hoje, né? Põe esse playlist aqui. Eu apresentava um barato. Uma nova banda e tal, né? Exato. Imagina como é o rito disso. Chegava, abria o disco, tinha um encarte, vinha a ficha técnica, vinha as letras, tinha as fotos, entendeu? Imagina. O objeto em si. E isso que eu sonhava quando eu fiz o meu disco. O meu encarte cheio de fotos, de bagulho, porque eu sabia da importância que era um cara. Era mais do que o escutar, né? Era mais do que escutar, era o físico. O rito, entendeu? Disso tudo. E por isso que eu enchi o saco. Cara, as pessoas só sabem tua música de memória. Eu falava pro Giba também, as pessoas sabem uma cidade, um país, um lugarejo, uma igualdade, um sossego, um beijo. Sabem decor. Mas pega o pertencimento disso, sabe? Como é o cheiro daquilo, sabe? O guardado daquilo. O cheiro daquilo guardado. O cheiro daquilo daqui a um tempo, sabe? O cheiro de tu, quando tirar um disco, daqui a 15 anos, tirar um disco e o tempo não existir, porque tu volta naquele momento para ali. Então. Eu sabia dessa importância para a obra, que nem os escritores já tinham feito isso com mais, porque era mais, a indústria tinha gráfica aqui, entendeu? Mas fazer disco era uma coisa de gráfica lá no São Paulo, no Rio, que é uma coisa, sabe, ficava ali perto de Nova York, dobrando, sabe? São Paulo, Rio, ficando muito longe. E vocês produzem uma estética ligada à linguagem, né? Tu falou do som do nome dos bairros, né? Da fonética, né? E de personagens, né? Tu cria a Magricela, né? A Magricela que divide o farelo na Dona Teodora, né? Essa coisa de falar das coisas, né? De Porto Alegre, né? Das referências, de onde a pessoa, de um ambiente familiar ao público, né? Essa conexão ali foi também uma coisa mágica que se deu naquela época, né? Existia esse livro, né? Jolene Machado fala de Porto Alegre, quer dizer, existia as referências, mas em livro, mas referências sonoras não. Uma música urbana. Uma paisagem sonora não, entendeu? Tu tem a paisagem, tu tem os edifícios de Porto Alegre, tu sabe que ali é o Sulacap, que ali é o da Fazenda. Sabe, tu tem as referências da Rua da Ladeira, entendeu? As paisagens geológicas tu tem, sabe? Da superfície tu tem. As arquitetônicas também tem. Tu tem uma poética também muito crua, assim, né? Muito, um pouco árida, não sei se é exatamente a palavra, né? Mas essa música Águias, né?
Tem É uma porrada, porque é a ditadura, cara, né, cara? Tem nesse peito águas de coleira quando abre um talho no coração, entendeu? Era uma coisa da época, né? Armadilha. Falta pouco tempo, eu sei. A Dedé deixou uma frase pra mim, assim, A Dedé me produzia, né? É coautora A Dedé Ribeiro? Da Armadilha, né? Ela deixou eu tinha que fazer alguma coisa, alguma entrevista pra dar, ela tava alguma coisa que eu tinha que fazer, marcar teatro, alguma coisa assim, ou uma agenda. Mas na folha de trás do caderno dela, que ela esqueceu lá em casa, ela disse: falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente é pequeno, o tempo custa para passar. Depois eu peguei o violão, saiu aquilo. Mas a gente estava ainda na pauleira. Não é preciso que me diga se tem alguém atrás da porta esperando para atacar e cumprir armadilhar. Entendeu? Quer dizer, falta pouco tempo, eu sei, ainda é uma visão pueril, o tempo custa, mas já está chegando, o pau já está batendo. Entendeu? O próprio... E ali a música diz isso, e naquele tempo do Julinho também tem essa coisa delicada, encantadora, e a porrada correndo ali, o pau correndo quase ali. Chegamos próximo de fazer o Jorge Furtado, uma vez me pediu a letra. Eu tenho até em casa umas tomadas notas que ele fez, depois a coisa gorou. Porque o tempo do Julinho são 4 guris conversando. Aquele tempo do Julinho, o outro responde: eu jamais vou me esquecer. E o outro diz: eu pensei que era um filme. E o outro diz: eu jamais irei me ver. Quem diz eu jamais irei me ver nesse filme é o Zé, que morre no fim. Então são 4 caras conversando. Vamos lá na mesma boca. Pode ser Alasca, pode ser no Estudantil, ali. Que eram os bares daquela época, da esquina da Oswaldo ali. Da Oswaldo Aranha. O Sarmento ali. No final diz assim, vamos lá na mesma boca. Nós vamos eu lá. não me lembro como é, mas foi aqui que começou. Olha aí, vou dar uma banda e os caras estão no bar e a gente espera por aqui. Eu vou transar um lance agora, de repente eu volto aí. Mas ele dança. Mas aí o cara continua, mas a vida continua. E o outro diz: eu não me lembro que sonhei. De paixão eu morro sempre. Cada um diz uma coisa sua. De paixão eu morro sempre. E o outro diz: e eu sempre me enganei. Já estamos até acostumados, a Vela fala do país, já estamos até acostumados, né, com as línguas do país. E o outro responde: é muito trolha na jogada, até hoje é, né? É muito trolha na jogada, ainda pensa em ser feliz. Aí o outro se dá conta: mas como o Zé está demorando? E o outro responde: minha cabeça vai doer, ele adivinha o futuro. Olha aí, estão escutando, tem um treme para se ver. Tá baixando o pau na esquina e são 10 para cacetear, estão demolindo aquele cara, vamos assistir assassinar, estão vendo o lance de longe. E olha lá que é o Zé, meu Deus, fudeu. E ele já nem grita mais, e nós estamos aqui parado, esse choro pelo gás, entendeu? E tá subindo aquela raiva da obriga por correr, entendeu? Aí como é que é? Não briga por correr, vamos nós fazer o quê, sei lá o quê, entendeu? Adeus pavor, vamos brigar, aí vamos pro pau. Até o fim, até se dar, adeus pavor, vamos brigar, vamos lá, vamos nós. O desespero ainda resta bonito, Zé. Muito bom, vai mesmo. Aí vai embora, no final. Eu me emociono se eu pensar nisso. Eu jamais vou me esquecer. E aí o Jorge chegou a se pegar, porque até hoje tinha que falar com o Jorge: pô, Jorge, mas o que ele queria fazer? Faz esse curta. Porque os diálogos são roteiro. Ele ia fazer um filme a partir da letra da canção. O roteiro todo ele é um roteiro, é um diálogo. Os caras podem se remeter para um bar, pode ter a cena desfocada do cara batendo pau, é o Zé que tá lá, que pra gurizada de hoje seria ótimo, assim, porque... E o Julinho, no caso, eu nunca estudei no Julinho. Eu estudei 7 anos. Mas eu não podia fazer aquele tempo do Anchieta, não estudei no Anchieta. Eu não podia fazer aquele tempo do Rosário, também não estudei no Rosário. Porque o Julinho tem essa marca, né? Eu estudei no Padre Reus, né? Rapidamente, que essa música foi feita em 76. Já era... É bem antiga, né? Porque é bem do Fedor. Eu fui morar em Curitiba, meu pai se mudou para lá em 68, Fedor. Eu tinha 14, 15 anos. E lá em Curitiba, eu tô jogando futebol, olha só, no Cívico Militar. Meu pai conseguiu que a gente fosse sócio-atleta do Cívico Militar. Eu já adorava futebol, eu e meu irmão. Atrás do Cívico Militar tem o Colégio Estadual de Curitiba e a Casa do Estudante. Em 68, na metade do ano para lá, assim, no Fedor, assim, tinha uma coisa no ar que a gente não sabia, a gente ia piar, para o treino. Porque a gente começa a escutar umas bombas molotov, explosão e tal, que é os camburões chegando
cercando a Casa Estudante e o Colégio Estadual do Paraná. Atrás do Isso te inspirou a fazer o... Não, quando eu vi aquilo... Julinho. O que é aquilo? Fiquei na grade, vamos pra casa. Foi a terceira vez que eu fui pra casa em silêncio. E eu escutei a mesma frase, foi fantástico. Essa em 68 e em 61, quando o Brizola faz a legalidade. E se vão pra casa em silêncio. Eu nunca vi a escadaria do meu colégio. Imagina, já viu a escadaria de colégio descendo a gurizada pro recreio, né? Sim, uma bagunça, né? Silêncio. A gente foi pra casa em silêncio. O que é pra casa em silêncio? Imagina, eu tenho 7 anos. Eu sou de 54. Tenho 7 anos que vão pra casa em silêncio. Por que silêncio? E fomos em silêncio. Depois, em 64, vão pra casa em silêncio. E em 68, vão pra casa em silêncio. Lá em 68, eu ainda conheço um cara que estava no Chile, tava fugido, entendeu? Eu conheço um cara... Quer dizer, aí quando eu chego em Porto Alegre, ainda tá o fedor aqui, te dando um fedor no Julinho, alguma briga, um negócio tudo. E aí vem a música, vem toda ela, com aquela cena, entendeu? De 68, com a cena de 64, com a cena de 61. Aquele filmezinho voltou no Todos Julinho. eles vieram, cara, foi bem editadinho assim, entendeu? E aí não podia fazer, porque não tinha outro colégio, não sei. Não faz a cabeça, é pro Brizola, um tipo oi. Ele não começa com o Brizola, é um sarro. Ela começa porque eu estou ensaiando para um show esse do Arena, em 70, não é um show, é outro show. É 79, já faz a cabeça. Não, 78, é pro show do Arena. E estou fazendo, e dá um intervalo. E o pessoal sai e vai tomar uma cachaça, tomar uma cerveja, entendeu? Dá um pega. Mas e eu tava com o violão, isso. Faz a cabeça, faz com cachaça, faz a razão. Então mas tomar cuidado com a folia da situação, entendeu? Vai mas não fica na viagem. Te liga. Te liga que a coisa tá feia, entendeu? Não marca bobeira. E aí que eu fiz, aí tinha um cara, aí tava chegando de vir para o Brasil, se foi por causa de nós que esse bandido fugiu, nós saímos atrás dele, faz ele voltar para o Brasil. Isso é um compacto, né? É um compacto, é. E aí foi em 79. Mas ficou tudo ontem de tarde. Foi anteontem, né? Ontem de tardezinha. Bom, então a gente tá... Desculpe que eu te arrebentei sempre ao meio, né? Tu tá com o teu roteiro aqui. Não, mas... E eu só consigo conversar. O objetivo é esse mesmo. Eu só consigo conversar se eu tenho algum fio condutor, entendeu? Claro. E aí uma janela para voltar é um horror, né? Tergiversar, chama-se, né? Tanta eu afogo coisa, nisso né? aí. Tanta coisa, né? Entrevistar cara velho dá nisso, cara. Não, mas a gente tem que falar dessas coisas, porque é um tempo, assim, básico, né? Cria fundamentos, eu acho, né? Eu acho que é um tempo, assim, que criou fundamentos para muita coisa que a gente vive agora, né? Em Porto Alegre e em toda parte, né? Tu também fizesse parte da cooperativa, uma cooperativa. Sim, em 87. A Compor, é isso, Compor. Né? 7/7 de 87. Que era ali no Clube de Cultura. No Clube de Cultura. O César Dorfman fez... A gente estava iniciando as primeiras reuniões, que estava um negócio que a gente queria organizar uma forma dessa coisa que tu fazer música ou fazer uma atividade econômica, ela ser com algum tipo de... A gente tinha ladrilhado alguns caminhos, mas todos eles ainda amadores, né? Cada um ladrilhado um pouco o seu caminho. Quando tu ladrilhava, tinha um independente, fazia uma gravação, sem querer, querendo, tu ladrilhava dos outros também, porque isso dava um circuito de show, isso dava a coisa ia abrindo. A gente queria fazer disso uma coisa que pudesse ser administrada. O Estado, a gente nunca teve indústria cultural aqui no Rio Grande do Sul, nenhuma. Teve indústria cultural, talvez as editoras pudessem ser chamadas de alguma coisa de indústria cultural, mas assim, de disco, teve várias de um produto cultural, né? Ir para uma televisão, fazer parte de uma novela, a gravadora entra no custo da novela, a novela passa para a gravadora lança o disco e vende. Essa interdependência financeira entre os veículos de comunicação e os meios de produção de cultura, gravadora, filme, essas coisas, nunca existiu. Sempre foi sob palafitas românticas. Tudo que a gente falou até agora foi sob palafitas românticas. Nada com a solidez, né? Uma coisa... De um prédio, com alicerce, entendeu? Uma palafita romântica, um conspirador dentro de uma redação de jornal, outro conspirador numa rádio, outro conspirador numa televisão, que chegue e a coisa vai indo, mas não assim,
Assim, Não havia uma estrutura, não né? como um segmento, assim, entendeu? Por isso as palavras terríveis e que me envergonham, que é a palavra força, apoio. Porque quando tu pede apoio, o pedir gera genuflexão. Gera o quê? Sabe? Genuflexão. Joelhos. Tu te subordina. É, verdade. Entendeu? Isso É como se fosse um favor, né? É favor. terrível, horrível, né? E essa é a pecha que a gente queria com a cooperativa, a gente queria e conseguimos. Um negócio fantástico que a gente conseguiu. E aí o César Dorfman. Olha, só te interrompendo, uma coisa que tu fala aqui na entrevista tem tudo a ver com isso. Tu diz assim, não, porque é moda escutar a gente daqui. Uma coisa de paternalismo do jovem. De uma hora para outra virou moda. E não reconhecimento de um trabalho. Isso. Tu diz isso em 78, né? E o que tu tá falando agora de novo. Eu estava com medo da moda. Eu estava com medo que isso termina. Sabe? Acaba e aí? Entendeu? Sim, exatamente. E aí assim né? Entre outro gênero, entre outro movimento, e aquele sucumbe e um engole o outro. E a cooperativa tinha isso. E a gente queria a gente queria administrar esse destino inadministrável. Mas a gente conseguimos. Tu foi presidente, chegou a ser presidente? Pois aí chegamos lá, o César Dorfman, o Flávio Levitan, que são ali da área. Grande Levitan. E principalmente o César, o Bauman, nos recebe e a gente começa a fazer reuniões ali. E Os judeus da pá virada. Porque aquilo ali é cromossoma, né? Aquilo é DNA. Nós chegamos... O Clube de Cultura aglutinava os judeus de esquerda, né? De Sim. Alegre. Eu já temos contado essa história aqui, né? Vamos contar brevemente, né? Não, paramos aqui, então eu vou embora. Aquilo ali é um útero. Assim como o Teatro de Arena era um útero, feito pelo Jardim de Andrade, Amadeu Sersig e outros tantos, Paulo José, Santa Pereira e outros tantos, meu Deus, Luiz Lubres, vários artistas cavocaram aquele espaço ali, cavocaram mesmo. A Forceps fundaram aquele útero. Ali também no Clube de Cultura foi assim. E tudo que eu conheci do Balbi, tudo que ele me contava, tudo daquele início da 55, né? 50. A fase 75 agora esse ano, né? Então, tudo que eu conheci, olha só, o principal de tudo, assim, é quando move, a tesão que move. E os caras, fizeram uma resistência e ficaram. Nós estamos ali em 87. Quer dizer, já fazia um grande período que ali era um útero de resistência. E do caralho que quando tu chega para eles, já nós mais jovens, né? Chega um tônus e se vamos embora, não, é aqui mesmo. Você pode fazer musculação aqui, para as ideias de vocês. Entendeu? A gente foi super bem recebido pelo Almo e pelo pessoal todo e fizemos a sede ali, conseguimos fazer a sede ali. Nosso primeiro show, nós precisávamos um telefone, porque a gente queria se organizar. E aí, nós fizemos um espetáculo Compor Cantalupe, que é a cooperativa mista dos músicos de Porto Alegre, Compor, né? Cantando no Piscínio Rodrigues. E que foi a forma que a gente tentou ver a política, ver 400 tipos de sala de recepção e esperas. Conseguimos com o Rui Carlos Oster, depois não sei mais quem que o Rui foi acessível. Depois de muito chá de banco e tal. Muito tal, fomos indo, conseguimos e chegamos na CRT. O CRT, que era a companhia o telefone custava $7.000 na época. Uma linha telefônica custava $7.000 com fila de espera. Sim. Entendeu? Hoje, tinha que ter pistolão para furar, né? Hoje é R$35.000 o telefone. Que espetáculo esse negócio, né? Olha só. E aí chegamos, e eles então propõem pra gente a venda de um espetáculo pelo valor do telefone. Fizemos um espetáculo lá no... Para colocar um telefone na sede da cooperativa. Que hoje era da cooperativa. Tá lá o telefone até hoje. Não tá? Foi embora? Putz, já perdemos o telefone. Mas foi importante depois o Clube de Cultura utilizava o telefone, a gente utilizava o telefone. E fizemos um espetáculo em Canela por essa permuta. O espetáculo foi tão maravilhoso, tão bonito, que a gente fez foda. O Oscar Sink, com a direção do Levitan. Tinha 15 pessoas no palco. Não vou citar todos porque eu vou me esquecer. Mas era o Bebeto, o Gelson Oliveira, a Nancy Araújo, não vi que eu esqueci. Paulo Geiger, Peri Souza,
Neuza Ávila, Batera, Tanta gente, né? Monteiro, sabe, Edilson Ávila, Pedrinho Figueiredo, meu Deus do céu, já vou me lembrar, depois eu me lembro. E foi tão bonito que os caras pediram mais 4 shows. Acabamos fazendo 27 shows e gravamos um disco. E no próprio Cultura a gente fazia projetos lá dentro, como Encontros Históricos e outras tantas coisas que a gente fazia ainda no bar, às vezes, até o teatro. Uma vez a gente conseguiu fazer no teatro alguma coisa lá, mas o teatro sempre teve problemas. Mas fazia sempre ali no hall de entrada, ali no próprio... ali no salão de alimentação ali do clube. E foi uma jornada que durou até 90 e tantos. E eu fui presidente em 87 sei lá, fui eleito. Depois foi o Bebeto também que fez. Foi no tempo do Bebeto, inclusive, que rolou essa... O Bebeto foi presidente também. Foi presidente também. Foi um momento muito rico, assim, para todos nós, assim, e era super aberto, todo mundo podia participar. Então, uma experiência muito rica, assim, de a gente, pelo menos naquele período ali, ter dado condições de trabalho para um monte de pessoas. Quantas histórias, né? Puxa vida, Nelson Coelho de Castro tem já quase 50 anos de Corona, carreira. Fernando Coroa, teclado. Fernando Corona, meu colega de Julinho. Então. Meu colega acho que de ginásio de Julinho, Fernando Corona. E Everson Vargas no baixo. Agora estão todos, graças a Deus. Tu foi lá, não falou. Já pensou? Nelson, muito obrigado por essa conversa doida e muito legal. Adorei. E acho que a gente conseguiu dar uma boa viajada no tempo aí, né? Desses tempos tão essenciais, né? Eu acho que a memória é a nossa arma mesmo. Deixar algum legado sonoro aí pro pessoal no futuro escutar e saber que outros jovens e outras pessoas que estão agora nesse momento tem uma musculação que a gente recebeu do Balmo lá dentro, de pessoas que vinham fazendo, e assim, esse jogo de passagem de bastão, sabe? Continua a luta aí. Porque a luta continua. E a gente não é do time da resignação. É isso aí. Nelson Coelho de Castro, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, velho. Podcast do Rua da Margem fica Lindo por nome, aqui. Rua da Margem. Falou, até a próxima. Adjuntos, a gente pode mais.